Eu gostaria de convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Quero pedir perdão para os irmãos, talvez eu não cumprimentei alguns de vocês. Eu cheguei aqui hoje, teve um imprevisto. A gente teve que arregaçar a manga e tirar todas as águas que estavam aqui. E eu tive que correr em casa para tomar banho. Você percebeu que eu estou de start hoje, né? Eu peguei a primeira roupa que estava no guarda-roupa. Calça azul, terno preto, camisa verde. Olha, tá uma maravilha aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Ô, gente, um amém de crente. Quem encontrou, diga amém. O ano está começando. Se você começar com esse amém aí, você não vai chegar nem no meio do ano. Hoje à noite, o tema que o Senhor colocou no meu coração é sobre alinhamento. Alinhamento espiritual. E eu gostaria hoje, se você estiver com a sua mente aberta, seu coração aberto e seu ouvido aberto e deixar a palavra cair no seu coração, eu tenho a certeza, se o seu ano de 2017 foi bom, o 2018 será extraordinário. Amém, queridos? Mas também, se não foi tão bom como você queria, talvez hoje você vai descobrir o porquê que você falhou em algumas áreas e alguns pontos. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E é muito bom, antes de ministrar isso aqui, eu tive que alinhar algumas coisas lá em casa. Então lá em casa eu já comecei, hoje. Hoje não, ontem, hoje também, durante a semana, alinhando algumas coisas lá. Você encontrou 1 Coríntios, capítulo de número 2. Eu quero ler apenas um texto. Apenas um verso, que é o verso de número 9. Diz assim: mas, como está escrito, nem olhos, nem ouvidos, nem jamais penetrou em o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvido ouviram, e nem penetrou no coração humano. Há uma tradução, se não me falha a memória, NVI diz, nem penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, queridos? Pai, nesta noite nós pedimos mais uma vez que o Senhor, ó Pai, continue a ministrar aos nossos corações, agora através da Tua palavra pregada e ministrada neste lugar. E queremos, ó Pai, pedir que o Teu Espírito tenha liberdade para falar e fluir aos nossos corações. Meu Deus, eu peço que no reino espiritual, nada venha impedir os Teus filhos de avançar, de ouvir, que nada venha tirar a atenção daquilo que o Senhor tem para ministrar para cada pessoa presente aqui neste lugar. Nesta noite, Pai amado, nós convidamos ao amado Espírito Santo para se fazer presente no nosso meio, ministrar sobre as nossas vidas de uma maneira poderosa, e que nós possamos, ó Deus, nessa noite ser ministrado não perante aquilo que nós queremos ouvir, mas diante daquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei, ó Deus, que o que nós precisamos ouvir é muito melhor do que o que nós queremos ouvir. Nesta noite, guarda os nossos corações, para que cada palavra lançada neste lugar seja uma palavra que venha ser geminada nos nossos corações, na nossa vida, sobre cada um. E que essa palavra venha se multiplicar a 100, a 10, a 1000 por um. E que o ano de 2018 seja conhecido como um ano de excelência, porque o Senhor é um Deus excelente. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Wender, tira isso aqui para mim, por favor. Queridos,
O Deus eterno, que se assenta no trono do céu, Ele estabeleceu como um propósito uma vida extraordinária para cada um de nós. Isso é uma certeza absoluta. O nosso Deus, Ele não é masoquista. Ele não gosta de ver o sofrimento dos seus filhos. Ele permite algumas situações para que nós possamos sim ser trabalhados interiormente, ser aperfeiçoado no nosso caráter, ser melhorado no nosso comportamento como pessoa e muito mais, ser trabalhado o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, a partir do verso de número 22, que diz sobre o fruto do Espírito, amor, temperança, alegria, e assim vai. O desejo do nosso Deus em todo o tempo é que nós entendamos que Ele é um Pai amoroso, que mesmo diante de algumas permissões, mesmo diante de algumas correções, Ele está ali disposto a amar. É a mesma coisa vocês que são pai, quando vocês têm que corrigir os filhos. Às vezes nos dá dó de ter que corrigir, de nós temos que dar uma citada, uma chinelada, ou chamar num canto para conversar, e eles fazem aquela carinha, sabe aquela carinha de cachorro pidão, não me bate, e a gente, senão, a gente fica assim no nosso consciente, pensando assim, eu bato ou não bato, bato ou não bato, será que eu paro ou não paro aqui? Mas nós sabemos que toda correção, ela é para disciplina. Então, quando a correção ela parte da parte de Deus, ela vem para a disciplina, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem o ama. Se Ele não está te corrigindo, então provavelmente alguma coisa está fora de alinhamento na sua vida. Em todo o tempo, Deus sempre tem algumas coisas para alinhar na nossa vida. Só que nós, às vezes, nós não aceitamos essa correção, ou nós não queremos ser alinhados. Da mesma forma que um pai que ama o seu filho, corrige, educa, e ele disciplina o seu filho, como deve ser disciplinado, e ele faz aquilo para o bem dele, é a mesma forma de um Deus cuidadoso, de um Deus zeloso, que em alguns momentos da vida, Ele irá agir como uma disciplina, como uma palavra no original, como aio, da onde saiu a palavra paidagogo, da onde surgiu a palavra pedagogia, que quer dizer de instruir, de caminhar, de dirigir, de comissionar e de trabalhar a cada coisa que está caminhando. Só que, meus queridos, se nós não estamos alinhados com a nossa vida espiritual, nós, com certeza, você está alinhado com essa vida terrena. Eu estava vindo para cá agora e o Espírito Santo de Deus me fez lembrar do texto de Paulo, quando ele disse assim, olha, os frutos da carne é corrupção, ganância, tal, e ele vai numerando. E depois ele vem com o fruto do Espírito, verso 22, dizendo, mas o fruto do Espírito e ele enumera também 9 frutos, que está ali, dizendo. Então, quando nós não estamos alinhados com os céus, possivelmente nós estamos alinhados com a terra. E estar alinhado com a terra é você saber que você está debaixo de um jugo, ou está debaixo de um alinhamento que foi deixado, que foi instruído, que foi colocado para que você possa cumprir e para que você possa, para que a terra possa decidir o seu destino. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, em outras traduções diz antigas, passaram, eis que tudo se fez nova. Agora eu já não vivo mais a vida que eu vivo em mim, que é na carne, mas eu vivo a vida que é em Cristo, que é no Espírito. Amém, queridos? Porque o nosso Deus é um Deus que nós temos o contato em Espírito e em verdade, e não na carne. É por isso que muitas coisas saem da conexão da nossa realidade às vezes.
Paulo, uma vez falando na igreja de Coríntios, ele diz assim, olha, ó, vocês nécios, vocês não sabem compreender as coisas espirituais. Olha, vocês que são carnais não vão compreender as coisas espirituais. E vocês espirituais jamais compreenderão as coisas carnais. Por que ele está dizendo isso? Porque aqueles que se alinham com a terra, eles estão se alinhando com os frutos da terra, que elas são carnais. Mas aqueles que se alinham para o Espírito, verdade e vida, o próprio Senhor disse em João 14:6, e diz que aquele que se alinha com Ele, preste bem atenção, meu querido, ele vive uma vida no Espírito. Meu querido, quantas coisas ou decisões que nós precisávamos tomar na nossa vida pessoal, que a gente vai orar, a gente não entende o que está acontecendo, e Deus diz assim, faz isso. E aí você fala assim, eu não estou entendendo nada, mas já que o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, levante uma das suas mãos. Levante bem alto, vamos lá adiante. É isso. Para aqueles que nunca aconteceram, meu querido, viver uma vida no Espírito é assim. Você está alinhado com os céus. Você está com os pés nessa terra, porque você pertence a essa terra. Mas a sua vida está alinhada com o céu. E quando a sua vida está alinhada com o céu, você deixa de viver os desejos seus que são carnais, para viver os desejos deles, que são espirituais. E os desejos deles sempre são melhores e maiores do que o nosso. Eu desconheço na história como cristão, de uma pessoa alinhada com o céu, que tomou decisões alinhadas com os céus, que depois teve uma decepção, porque Deus o decepcionou. Eu desconheço. Estar alinhado com o céu é estar alinhado para uma eternidade. Porque, meus queridos, como nós só conseguimos enxergar o máximo o dia de hoje, amanhã você não sabe se vai acordar, amanhã você não sabe se vai almoçar, você planejou almoçar amanhã, tomar café amanhã, jantar amanhã, você planejou uma série de atividades amanhã, mas você não tem a capacidade de decidir se amanhã você tomará posse ou realizará o que você planejou. Mas o nosso Deus, que é um Deus em espírito, que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele não só conhece hoje, mas Ele conhece amanhã, e Ele conhece depois da manhã, Ele conhece o que vai acontecer até dezembro, Ele sabe como vai estar a sua vida no dia 28 de dezembro de 2018, Ele conhece a cada detalhe da sua vida. Por isso que quem busca essa vida no Espírito, essa vida de intimidade com Ele jamais se decepcionará, porque o Deus a qual procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Ele guardará a nossa vida do tropeço e das decisões malignas. Amém, queridos? Eu poderia citar um monte de exemplos aqui, que eu já passei, e que outros momentos eu dizia assim, eu não estou entendendo. Mas tinha até uma frase que eu usei algumas vezes no ano passado, de um pastor conhecido que diz assim, se Deus mandar sentar, sente, e não pergunte como. Deus um dia mandou vender um carro, tinha comprado carro zero, tinha pouco tempo. E ele ficou daquele jeito, falou, vende o carro, vende o carro, vende o carro. Eu falei, e eu fiquei lutando comigo, e eu sou muito assim, molha lã, seca lã, molha lã, seca lã. Eu falei, Deus, se o Senhor falar comigo de uma outra maneira, eu vou acreditar. E de repente Deus falou, e a segunda vez, na terceira vez, eu falei assim, Deus, essa é a última vez. Eu fui numa igreja que um amigo meu pastoreia em São Carlos do Nazareno, um culto de semana para conhecer a igreja, ele tinha me convidado, tudo. Na hora do momento da oração, o pregador que era da Bahia disse assim, olha, você aí, ó, no fundo, é você, eu já não falei para você vender? Falei, entendi, Deus.
propósito, destino. Mas a minha vida tem que estar alinhada com a vida do Espírito Santo. Sabe por quê, meu querido? Porque se nós não estivermos alinhados, nós iremos questionar ao agir do Espírito Santo. E nós iremos ser privados de viver o que Ele tem para a nossa vida. Quantos estão entendendo hoje à noite? Diga amém, queridos. Amém. Se Ele mandar sentar, meu querido, sente. E não pergunte como. Vamos decorrer. Para viver o que Deus tem preparado para você, é preciso alinhar a sua mente com a mente de Cristo. Diga assim, alinhar a minha mente com a mente de Cristo. Nós acabamos de dizer, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. O próprio Senhor disse, nem os seus, os meus, diz o Senhor. Olha o que diz aqui, eu coloquei os textos aqui para sermos práticos. Vamos lá, corre comigo aí. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, apenas a parte B. Nós, porém, temos a mente de quem? Meu querido, você tem a mente de Cristo? Obrigado, Misael. Você tem a mente de Cristo? Você consegue pensar uma mente de Cristo maquinando mal? Querendo ver, desculpa a expressão aqui, a desgraça do outro. Querendo ver o infortúnio do outro. Ter a mente de Cristo é pensar as coisas de Cristo. E Cristo, as coisas dele são do alto. Você tem que pensar as coisas do alto. Por isso que ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Qual o significado do batismo? Você é uma velha criatura, é sepultado o velho homem e nascido em Cristo uma nova criatura. A partir daquele momento, a decisão que você tomou diante de todas as testemunhas arroladas naquele batismo, é uma decisão selada entre os homens e selada em Cristo. O que você fazia, você não faz mais, mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, prostituía, não prostitui mais, entrava em site pornográfico, não entra mais, roubava, não rouba mais, torcia para o Corinthians, não torce mais. Brincadeirinha, viu, querido? Brincadeirinha. Vai descontrair aqui. Então é largar as coisas do passado. Filipenses 2,5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Deixa eu te dizer, a tua atitude nos dias de hoje reflete as atitudes de Jesus em seu lugar. Jesus teria essas atitudes que você tem hoje, que você faz hoje e que você está determinando hoje. Porque se você tem a mente de Cristo, você sabe que é a mente quem manda o comando. Porque a pessoa quando ela tem um AVC, a maioria ficam com sequelas. Porque se rompeu-se uma veia, um movimento, e aquele lugar onde foi rompido, ele não manda mais comando para aquela parte do corpo. É exatamente isso. Se nós temos a mente de Cristo é quem manda o controle para o nosso corpo, manda o controle para os nossos olhos e manda o controle para a nossa boca. Por isso que temos que pensar nas coisas que são lá do alto. Aonde Cristo está assentado, aonde Cristo está ali, desejoso que nós pratiquemos aquilo que Ele colocou e determinou para as nossas vidas. Filipenses 4,8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é, coloca aqui, meu querido, vamos lá, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fazendo uma exegese desse texto, o que Paulo está dizendo à igreja de Filipos?
Ele está dizendo assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga comigo, tudo o que é verdadeiro. O que é verdadeiro, meu querido? O que não é mentira. O que é verdadeiro? O que não falta verdade. Ele diz, tudo que é respeitável, o que é respeitável, o que não falta de respeito. Honra, respeita. Você dá honra a quem merece honra e respeito a quem merece todo o respeito. Ele diz tudo que é puro. Tudo que é puro, ele não é impuro. Ele é puro. O Senhor Jesus diz que para nós entrarmos no reino dos céus, nós temos que tornar como uma criança. Ele não está dizendo que você tem que se reencarnar. Ele não está dizendo que você tem que voltar ao ventre da sua mãe. Ele está dizendo que o pensamento, a mente de vocês tem que ser como uma criança. Pura, sem malícia. Ele diz tudo que é amável. Meu querido, não dá para entender um cristianismo sem amor. Não dá para entender um evangelho sem amor. Não dá para entender um evangelho que não se preocupa com o irmão, com o perdido e com os feridos do lado de fora. Se não se preocupa, não é evangelho. Você pode ter entrado dentro do evangelho, mas o evangelho não entrou dentro de você. Porque se o evangelho, que quer dizer as boas notícias, ou as boas novas, ela entra dentro de nós, ela produz uma mudança radical. Aquilo começa a mudar dentro de mim, começa a transformar. E eu começo a olhar as circunstâncias sobre outra ótica, outro ponto de vista que eu posso imaginar. Lembre-se, eu estou falando apenas sobre alinhamento com os céus. E para nós estarmos alinhados com os céus, nós precisamos entender, queridos, que o amor, ele está acima de qualquer outra coisa. Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso eu valerei. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, ainda que eu tenha isso, ainda que eu fale isso, ainda que eu fale isso, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Os espíritas fazem isso muito bem. E não tem Cristo como nós dizemos que Ele tem. Mas se o amor de Cristo é derramado em nossos corações, nós não precisaremos forçar um amor. Porque o amor, ele é voluntário. Sabe como eu digo isso? Mateus capítulo 25. Quando Jesus, ali uma parábola da vinda de Jesus, Jesus já veio, e Jesus diz assim, eu tive fome e você não me deste comer, tive nu, você não me assistisse, eu tive isso, você não... Quando que eu tive isso e eu nunca te vi, Senhor? Ele diz assim, olha, quando um desses pequeninos solicitou, precisou, você não fez. Mas ao mesmo tempo, ele usa a mesma parábola com o outro, diz assim, olha, quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu tive nu, você me assistisse. E o amor foi tão natural, ele responde da mesma forma que o outro responde. Quando o senhor teve fome, sede e tal, e eu te assisti, não lembro. Quando você fez um desses pequeninos. Porque o amor, ele não chega lá e fala assim, estou entregando um sopão, hein? Tirar uma selfie. Ó, estou amando meu irmão, vamos tirar uma selfie. É dar com a direita, do jeito que a esquerda não faz. E aqui eu não estou falando de oferta, eu estou falando de serviço. Porque quando Jesus se referiu à oferta ali, dar com a direita, do jeito que a esquerda não vê, ele estava se referindo à esmola. Mas eu quero me referir aqui hoje à noite em relação ao serviço. Eu faço porque Cristo me amou primeiro. Ele não foi para a cruz e disse assim, deixa eu dar uma ajeitada aqui no cabelo, tira uma foto e posta no Facebook. Ele foi para a cruz. E ele foi até a última gota de sangue, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e vida em liberdade. Amém, queridos? Alinhamento com o céu.
Consagre a sua mente em Cristo. Pense nas coisas do alto, do céu, onde Jesus Cristo está assentado à direita do Deus Pai. Você quer conhecer um cristão? Converse 3, 5 minutos com ele. Você vai saber aonde está o coração dele. E a Bíblia diz, aí onde está o teu tesouro, está o teu coração. Você vai saber se o coração dele está alinhado com os céus ou está alinhado com a terra. Porque a pessoa que está alinhada com o céu, você chega, por mais que você está falando de administração, ou está falando de alguma coisa, você procura algo para dizer assim, mas Jesus é bom, Jesus é fiel, Jesus é maravilhoso. Você está se adaptando àquilo que ele está fazendo, porque seu coração está cheio das coisas do céu, meu querido. Quando o nosso coração está cheio das coisas da terra, sabe o que acontece? Eu vou dizer para você o que acontece. As pessoas não conseguem se libertar do palavrão, não conseguem se libertar das palavras sujas, da pornografia, porque a sua mente, o seu coração ainda está ligado com as coisas da terra. Mas quando o nosso coração está ligado com as coisas do céu, nós começamos a respirar, a transpirar, a dizer e a querer viver ainda mais intensamente o que Jesus tem para a minha, para a nossa vida, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui Colossenses 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são de onde? De onde? Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas o quê? Terrenas. Se Paulo está dizendo ao povo que está em Colosso para manter a mente firmado nas coisas do alto, ele sabe com muita determinação por que ele está alicerçando e afirmando isso. Porque se nós mantemos a nossa mente com as coisas da terra, por isso, meu irmão, que hoje há tanto suicídio, há tanto desespero. Eu disse isso aqui há um ano atrás, que o número de suicídio ia crescer desesperadamente no mundo, porque as pessoas não estão mais se relacionando pessoalmente uma com a outra, mas só no meio de meios sociais como WhatsApp, Facebook, e quando a pessoa está de frente com a outra, ela não tem conversa, não consegue se relacionar, porque ela se tornou, mesmo sendo uma pessoa viva fisicamente, uma pessoa virtual, porque ela perdeu o contato. Eu lembro que há 20 anos atrás, quando uma pessoa era tida com o início de depressão, a primeira coisa que um psicólogo dizia assim, vai sair, vai para a praia, mantém contato com as pessoas, vai num clube, vai interagir com as pessoas. Eu lembro que eles falavam isso porque isso, ele soltava adrenalina, ele ajudava a pessoa a se conhecer ainda mais e a ter contato com as outras. Nós estamos vivendo esses dias. A palavra celular no inglês, que é célula de prisão, quer dizer uma célula de prisão. É o que literalmente Satanás tem feito. Não estou dizendo que o celular é do Satanás, por favor, meu querido. Eu quero dizer que nós temos que saber manusear e usar os meios de comunicação. Tem gente que fica 2, 3 horas, 5 horas no WhatsApp, mas não tira 1 hora para orar, para estar alinhado com os céus. Ele está alinhado com o Face. Está alinhado com o WhatsApp, está alinhado com as redes sociais, está alinhado com um monte de coisa, mas não está alinhado com os céus. Por isso que Paulo está dizendo aos Colossos, olha, vocês que já ressuscitaram em Cristo, ele está dizendo assim, olha, vocês que já nasceram de novo, procure as coisas que são do alto. Procure, meu querido, as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. Uma outra coisa que nós precisamos aprender no alinhamento para com Deus, é ter uma visão exponencial. Diga comigo, uma visão exponencial. Meu querido, tem gente que parece galinha. Só consegue olhar para baixo, só situação, só aquilo.
não consegue olhar o parâmetro, não consegue enxergar o que está do lado. Olha só, que diz João 4,34. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? O próprio Senhor está dizendo isso. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu não ouvi amém, querido? O que ele está dizendo? Você não consegue enxergar a colheita. Você está dizendo, daqui 4 meses eu vou saber se vai dar alguma coisa, se a chuva não estragar. Você já tá profetizando desgraça para a sua vida. Está alinhado com os céus. É o que o próprio Senhor Jesus fez, estando alinhado com os céus. Eu vos digo, os campos já estão brancos, já estão prontos, já estão fartos para a ceifa. Mas talvez se o Senhor falar isso para você em alguma situação da sua vida, você vai dizer assim, mas Senhor, eu não enxergo. Eu não consigo ver essa situação. Eu não consigo ver saída na minha vida. Olha, eu já conheci 4 pessoas com uma situação igual a minha, nenhuma delas escapou. Parabéns. Você será a 5ª pessoa que Deus quer aproveitar para que você mude essa história e esse quadro da sua vida, em nome de Jesus. Um outro exemplo que nós encontramos é de Abrão. Gênesis 13:14. Disse Deus a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e olhe para o oeste. Diga comigo, até aqui, a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência. Verso 15:5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olha as estrelas dos céus, conte-as se puder, e não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas de Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas de Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Meu querido, Abrão já estava numa idade avançada. E Abraão continuou da idade avançada. Sara já era estéril. Parece que Deus tem um senso de humor, né? Sai da tenda, vem cá. Porque o próprio Deus Abrão era alinhadíssimo com Deus. Ele falava, o próprio Deus disse assim, sai da tenda. Ele saiu. Olha para as estrelas do céu, se eu pode contar. Não posso. Então, é muita estrela, assim será a sua descendência. Mas Senhor, já estou de idade. Sara, menopausa. Só dorme de ar-condicionado ligado no último gelado. E ainda sente calor, quer ligar o ventilador em cima. E o Senhor está dizendo que eu vou ser pai de multidões. Como assim? Não bastasse isso, ele diz assim, ó, sai, conta, está vendo as areias? Você consegue contar? Não, assim será a sua geração. E o primeiro texto aqui que eu li diz assim, olha para o norte, olha para o sul. Tem gente que só olha para o centro. Eu lembro um dia eu fui aconselhando um jovem desesperado, pastor, eu estou 3 meses desempregado, não consigo emprego, acho que eu não vou conseguir. Meu querido, o Brasil é um território gigantesco. Quantos estados tem? Quantas cidades tem? Quantas empresas tem no Brasil? Você precisa começar a olhar para o norte, leste, oeste e entender onde Deus quer colocar você. Porque quem está alinhado com os céus, ele não está preocupado com as coisas da terra. Ele sabe que quando você está alinhado com os céus, o Deus que está alinhado com você, ele sobrecarrega, ele vai te dar todo o escape para que as coisas da terra sejam concretizadas de acordo com as coisas dos céus. Ele não vai te arrumar uma porta de emprego, vai te tirar da presença dele e da adoração. E vai te arrumar uma porta de emprego que você vai glorificar.
Mas você precisa lembrar, Deus não deu um emprego para você, mas deu você para o emprego. Como disse o primeiro pregador que pregou ao ar livre na Inglaterra, junto com John Wesley, ele dizia assim: o mundo é minha paróquia. Deixa eu te dizer, o seu trabalho é a tua paróquia. Ô gente, o seu trabalho é a tua paróquia. A tua faculdade é a tua paróquia. Eu não estou dizendo que você tem que chegar lá com a Bíblia debaixo do braço e dizer: hoje eu não vou trabalhar porque o pastor falou que o meu trabalho é a minha paróquia, eu vou pregar para você. Não, meu querido. Como disse Francisco de Assis, vamos pregar o evangelho. Se necessário for, falaremos. A tua qualidade de vida e o teu testemunho tem que falar mais alto do que você fala com a sua boca. A ponto das pessoas virem te procurar e dizer assim: ô, você é um cristão? Sim, por quê? Porque eu vi algo diferente em você. Porque tem uns que abrem a boca e falam: você? Você? Lá no inferno vai ter muito igual a você. E está falando com razão. Então, meu querido, tem uma visão ampla da situação. Quem está alinhado com o céu, ele não consegue enxergar apenas o seu problema momentâneo, mas ele consegue enxergar o que Deus está fazendo diante desse problema, e que Deus, ele tem o poder, e ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Lembro de um rapaz que foi demitido porque ele não queria fazer umas maracutaia com nota fiscal. O encarregado dele falou assim: ó, tudo bem, você não quer fazer, passa no RH. Ele passou no RH, assinou. Isso era uma sexta-feira. Chegou em casa, conversou com a esposa, conversou com os filhos, oraram, foram para a igreja no domingo, já tudo pronto. Segunda-feira nós vamos tirar nossos filhos da escola particular, vamos pôr no colégio público, vamos fazer isso. Só que esse homem, ele estava alinhado com Deus. Olha que fantástico. Um empresário da igreja chegou no pastor e disse assim: pastor, esses dias eu tenho orado, eu estou precisando de um diretor financeiro na minha empresa, e eu estou pensando no irmão tal, mas o irmão tal está trabalhando? Ele falou: se está trabalhando. O pastor não sabia que ele tinha perdido o emprego. Ele falou: mas eu queria tanto, eu não sei por que está me incomodando. Ele falou: faz o convite. Acabou o culto, os irmãos se encontraram. Ele falou: meu querido, eu preciso falar com você. Essa semana Deus me incomodou a semana inteira, eu estou precisando de um gerente financeiro, e eu queria te fazer um convite. E quanto que você quer ganhar? Eles conversaram, resumindo. Ele estava tão alinhado com os céus, que o Deus a qual alinha a nossa vida não o deixou desamparado. Esse homem aceitou o emprego, aceitou a proposta. Ele levantou a empresa que estava indo à falência. E Deus foi glorificado sobre a vida daqueles homens. Meu querido, eu sei que bate um desespero quando a despesa começa a acabar, quando o seguro desespero começa a desesperar. Eu sei que bate. Mas é nessa hora que a gente sabe se a nossa vida está alinhada com os céus ou se está alinhado com a terra. Porque se estiver alinhada com a terra, a gente faz doideira. Mas se estiver alinhado com os céus, a gente faz umas loucuras. Mas a gente sabe que se a gente dançar no meio da chuva, Deus manda a chuva, e Ele socorre o pobre necessitado, e Ele socorre a nossa vida, por nós estarmos alinhados com a vontade e a presença dEle sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Também tem um outro homem, quando o pãozinho era vendido a 50 gramas, você lembra? Quem lembra aqui? Tá velho, hein, gente? Chegou no padeiro e disse assim: quero que você faça o pão 45 gramas. Ele falou: mas não é justo, eu quero. A cada 10 eu ganho 1, ou a cada 9. Este homem não quis, foi demitido. O dono dessa panificadora, preste bem atenção, ficou doente. Precisou de alguém de confiança para ser gerente e cuidar do caixa da empresa. Sabe o que aconteceu?
Ele falou assim, se aquele homem, ele preferiu ser demitido por causa de 5 gramas, aquele homem vai ser fiel. Sabe por que aquele homem estava alinhado com Deus? Ele não se sentia em paz. E enganaram os clientes por causa de 5 gramas. E aquele proprietário contratou aquele homem se tornou gerente daquela panificadora grande na cidade de São Paulo. Amém, queridos? Sabe por que nós mentimos? Por que nós sonegamos? Porque às vezes nossa vida não está alinhada com os céus. Porque se estiver alinhada com os céus, nós não teremos dificuldade de dizer não para aquilo que desagrada a Deus. Um outro ponto, diga comigo, ter objetivos claros. Isso, o ensaio foi uma maravilha. Ter objetivos claros. E objetivos nobres. Olha só, João 20, 21. Novamente Jesus diz, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Na NVI diz assim, eu os envio também. Ele está dizendo isso para quem? Era só para os discípulos? Era para todos que estavam lá. O alinhamento espiritual, ele traz isso. A gente entende que da mesma forma, para que o Pai enviou Jesus Cristo? Para morrer na cruz pelos nossos pecados, fazendo-se pecado pelos nossos erros e as nossas falhas, e para que através da vida dele, todos nós fôssemos salvos, resgatados, libertos, curados, transformados, renovados e transportados para a glória. O que ele está dizendo? Da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio também. O que ele está dizendo? Da mesma forma que ele me enviou a anunciar as boas novas de salvação, eu estou enviando vocês também. Por que isso? Porque o seu trabalho é a sua paróquia. A faculdade, o seu colégio é a sua paróquia. Aonde você está, você deve brilhar a luz de Cristo. E com isso soprou sobre eles e disse, receba o quê? Receba o quê? Meu querido, outra coisa que nós temos que aprender, não faça nada para Deus sem o Espírito Santo. Eu ouço muita gente, eu sou crente, mas sou igual Pedro, se vir eu pego, mas esquece que esse é o Pedro sem o Espírito Santo. Porque o Pedro com o Espírito Santo em Atos 3, a primeira pregação dele, mais de 3.000 homens se converteram, fora mulheres e crianças. Os estudiosos chegam a uma conclusão de 5.000 pessoas na primeira pregação de Pedro. Quando Jesus foi assunto aos céus, o que ele disse para os discípulos? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam cheios do quê? Do Espírito Santo. É igual você falar assim, comprei um carro zero, mas se não tiver combustível, ele não anda. Meu querido, não faça as coisas de Deus sem o Espírito Santo. Tem muita gente fazendo as coisas de Deus sem o Espírito Santo, e por isso vive essa favela toda aí. Por isso que a gente vê um monte de salada que tem aí, briga para tudo que é lado. Eu vou dizer quando eu vejo uma confusão, a primeira coisa que eu analiso, vida no Espírito. Quem tem vida no Espírito? Quem busca? Quem jejua? É certeza que o encrenqueiro é que não ora. É incrível. É certeza que o que mais pisa no tomate é quem não ora. Porque não quer estar alinhado com o Espírito Santo. Não quer estar alinhado com Deus. Meu querido, hoje à noite, toma uma decisão de mudar. Que hora que você acorda todos os dias? 4 horas da manhã? Acorda 3:30. 5, acorda 4:30. 6, acorda 5. Sai da cama e já diga, bom dia, Pai amado, o que nós iremos fazer hoje? Ao invés de você dizer assim, Pai, me abençoa na minha atividade hoje.
que você está dizendo quando você acorda assim? Você está dizendo assim: Senhor, alinha as coisas da terra aqui para mim. Mas quando você diz assim: Pai, o que nós vamos fazer hoje, você está fazendo a oração dominical de Mateus 6. O que Jesus ensinou a orar: Pai, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está dizendo: eu estou aqui para usufruir do dia que o Senhor colocou nas minhas mãos, e não o dia de usufruir de mim. É muito diferente. Você precisa ter objetivos nobres. Atos 20, 24 diz: todavia não me importo, nem considero a vida de valor algum para mim mesmo, e tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ô meu querido, Paulo se alegrava por estar completando a carreira que Deus propôs para ele. Tem muita gente que está 10, 20, 15, 30 anos, 40 anos no evangelho e não tem um testemunho de milagre para contar na sua vida. Não tem um testemunho para dizer assim: olha, Deus me usou uma vez, uma pessoa estava doente, eu coloquei a mão sobre a vida dela, ela foi curada. Isso não é para pastores, isso é para a igreja. Porque Jesus disse, está aqui no texto, eu coloquei em alguns dos slides aqui: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e eu fará ainda maiores. Eu vou dizer só algumas coisas que eu lembro da Bíblia. Ele ressuscitou Lázaro. Diga comigo: uau! Curou enfermo. Fez paralítico andar. Fez cego enxergar, surdo ouvir. Ele disse que faria as mesmas obras e ainda maiores. Meu querido, onde está o erro? Nós não estamos alinhados com os céus. Porque se nós estivermos alinhados com os céus, a gente não vai temer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém, queridos? 1 Coríntios 15, 19. Esse texto é fantástico. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de alguns homens. Se esperarmos, olha só, Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Melvin foi missionário na Amazônia. Ele dizia assim: nós só temos uma vida, ela logo passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. O próprio Senhor Jesus diz: por que vocês ajunteis ouro aonde a traça, a ferrugem corrói? Por que vocês não ajuntem tesouros nos céus? O galardão. Nós estamos preocupados com tanta coisa aqui na terra, de viver, de querer promoção, de querer, eita, não sei o quê. Nós esquecemos que Jesus disse em Mateus 6,33, buscai as coisas do alto e toda a sua justiça, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A questão é que a gente está buscando todas as demais coisas e deixando as coisas do alto, que está ligado ao alinhamento. Pastor Domingos Jardim estava compartilhando que quando ele estava com câncer, ele foi curado de câncer nessa região. Ele foi indicado a ir numa médica em São Paulo. Era tão difícil a agenda dela, porque ela dá treinamento para os médicos nessa especialidade em São Paulo, América do Sul, Europa e Ásia. Ele disse que entrou, consultou, ela examinou e ficaram uma hora conversando. Ela não sabia que ele era cristão e tal. Ela diz assim: olha, já te ouvi, já vi tudo, mas eu tenho uma prática aqui, um costume.
E eu quero compartilhar com você, eu quero dizer para você, todos os meus pacientes, eu não deixo embora sem orar. E ele compartilhou que quando ele chegou, ele percebeu que aquela mulher muito bem maquiada, muito bem vestida, até porque ela nessa área, ela atende às elites do Brasil. Aquela mulher, num determinado momento, quando terminou de orar, ele olhou, aquela mulher derramava lágrima, ela não estava se importando com a maquiagem, com nada, e ela abençoou a vida dele, diz assim, olha, Deus, não sei porque Deus está colocando um amor, algo muito grande. Ele se identificou e disse que era pastor, e ela falou assim, agora entendi, e começou a dizer, ou seja, ela usa o seu consultório, para que o seu consultório seja uma paróquia. E Deus tem colocado ela em diversos níveis, não só no Brasil, mas no mundo. Eu não estou dizendo aqui para você fazer isso como barganha. O que eu quero dizer é que quando nós buscamos essa centralidade, esse alinhamento com Deus, nós podemos ter a certeza que o Deus a quem nós estamos alinhados, Ele cuidará das nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Depois, alinhar o seu coração com o coração de Deus. Diga comigo, alinhar o meu coração com o coração de Deus. O próximo texto foi o que eu já citei. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. E depois, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem para a sua salvação. Amém, queridos? O negócio é o seguinte, meu irmão. Abraçou a fé. Vai com unha em dente. Ou isso aqui muda você, ou você vai querer mudar isso aqui, como estão fazendo aí. Hoje tem a Bíblia da Graça, tirou vários textos. Hoje tem uma outra Bíblia que só tem de Atos, Apocalipse, porque eles não acreditam na veracidade dos livros anteriores. Porque se essa Bíblia, essa palavra não mudar você, os homens vão querer mudar a palavra para se adaptar ao seu jeito. E deixa eu te dizer, Deus não tem jeitinho. Ele já deixou o seu jeito determinado. Ele diz que se creres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Amém, queridos? Quantos querem viver um ano de 2018 sobrenatural sobre a sua vida? Diga amém. Para isso, meu querido, alinha a sua vida com o céu. Pastor, como que eu vou fazer? Eu vou te dar umas dicas. Não amanhã não, hoje. Já determine se você é casado, ou se o seu cônjuge não é cristão, ou se você tem uma família, determine um jejum. Olha, durante esse mês nós não vamos tomar café da manhã. Como no segundo mês já vira um hábito, aí você volta para o café e corta a janta ou o almoço. Tira um tempo de oração em família. Coloque projetos, planos definidos em família. Meu querido, não tome decisão se o seu cônjuge não estiver em acordo. Quem fez casado para sempre sabe o que eu estou dizendo. Tem uma matéria que chama acordo. Se o seu cônjuge não aceitar, é melhor você não tomar decisões. E por mais que você sofra as consequências, e aquilo era para ser bênção, mas não tome a decisão. Todos nós que estamos aqui já temos um horário que acordamos todos os dias. Antecipe esse horário para pelo menos meia hora. Por que eu estou dizendo pelo menos meia hora? Porque se você antecipar amanhã para 1 hora, no dia seguinte você vai desanimar, falar, é muito cedo, deixa eu deitar mais um pouco. Comece com meia hora, esse primeiro mês. Mês seguinte você aumenta mais 10, 15 minutos. Comece a orar pela sua família, comece a orar pelo seu pastor, comece a orar pelos seus familiares, comece a alinhar o seu coração com os céus. Meu querido, eu vou dizer para você,
algo sobrenatural acontece. Gente, algo sobrenatural acontece. Isso é dica, meu querido. Pastor, eu tomo remédio, eu não posso. Meu querido, corta massa, corta refrigerante, vai fazer bem ainda. Corta aquilo que você mais gosta. Em vez de você ficar lá na televisão 2, 3 horas, vai orar naquele período. Pega um cronograma de ler a Bíblia em 6 meses, em 1 ano. Vai ler a Bíblia em 1 ano. Vai se fortalecer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E não é só apenas ouvir o que o pastor está pregando, mas ouvir através da palavra. Ouvir com o coração, com a leitura, com a mente, com os olhos. E aí sabe o que vai acontecer? O que nós acabamos de abrir a mensagem com o texto. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem, são o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E como você vai descobrir isso? No secreto com Ele, alinhado com Ele. E você vai ver. Eu vou dar uma dica para você, eu não coloco o meu despertador para despertar. É incrível, eu falo assim, Espírito Santo, me acorda amanhã, 4 horas da manhã, me acorda. Vocês vê lá que eu não mando todo dia, mas todos os dias, 4 horas da manhã, eu já estou orando. E é incrível, eu posso dormir 1, 2 horas da manhã, mas às 4 horas da manhã, parece ter um formigueiro na cama. Ele acorda. Se você nunca teve essa experiência, pede para ele para te acordar, para orar. Se acordar com muito sono, põe a mão na cabeça assim, não expulsa o sono não, diz assim, Espírito Santo, tira o sono da minha vida. Eu estou desde 97 acordando 4 horas da manhã, dormindo 3, 4 horas por noite. Época de faculdade, época de seminário, época de um monte de coisa. E eu falei, eu não vou perder o hábito, eu não vou perder o costume, vamos embora. Senão, eu vou ter que ler o Provérbios para você. Vai ter com a formiga, teu preguiçoso. O que Salomão está dizendo? Vai aprender com as formigas. Que elas trabalham em grupo, elas trabalham um ajudando o outro. Para estarmos alinhados com os céus, precisamos desalinhar a nossa vida, o nosso corpo com a terra. É gostoso dormir? É, queridos. É gostoso descansar? É. Com essa chuvinha, tem muita gente aqui que está alinhado com a terra. Era gostoso ter ficado de casa? Não vamos ser hipócrita. Mas você preferiu hoje estar aqui, alinhado com o Espírito Santo e buscando a presença dele, que é inefável, infalível e que é mais importante do que qualquer outra coisa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje à noite eu quero desafiar você. Se você quer ter pelo menos a mesma colheita que você teve em 2017, não que você vai ter, pode ser que você não tenha. Continue fazendo as mesmas coisas que você fez em 2017. Mas se você quiser ter uma colheita diferente da qual você teve em 2017, não tem como você continuar com os mesmos hábitos e costumes, esperando colheitas diferentes. Não tem como, meu querido. Você tem que desafiar o teu desejo, você mesmo diz assim, esse ano vai ser diferente. Os que são casados, me ajuda aí. O dia que você estiver babando na cama, ele ou ela te empurra da cama, vamos embora, mas vamos junto. Mas vamos vencer. Porque você vai experimentar nesse ano 2018, talvez o que você nunca experimentou na sua vida. Um tempo de alinhamento. E quando nós alinhamos com o céu, sabe o que acontece, meu querido? O avivamento vem.
e desce sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte hoje à noite. Aleluia. Qual a sua perspectiva para 2018? Hoje é o primeiro domingo do ano. Segunda semana do ano. Porque a semana começa na sexta-noite. Após as 18. Segunda semana. Mas é o primeiro domingo. No culto de virada nós semeamos para todo mês. Eu não vou fazer isso aqui, porque no culto da virada nós já fizemos. Oramos cada mês, lançamos a semente, semeamos. Mas hoje eu quero desafiar você a lançar semente no ano 2018. E meu querido, olha o que Deus vai fazer na sua vida. Cada domingo, ou terça-feira, ou nos lares, a quarta, quinta-feira, ou sexta-feira na oração, você terá um testemunho diferente para compartilhar o que Deus está fazendo. Sabe por que você não fez ainda? Porque você não acredita. Porque quando você começar a acreditar, a dar crédito, você começará a fazer. Por isso que Paulo disse, transformai-vos a vossa mente. Satanás não quer transformar a mente. Ele não quer que você mude a sua mente, a sua maneira de pensar e agir. Ele quer que você continue vivendo a vida que você está vivendo, da forma como você está vivendo, da maneira como você está vivendo. Porque se você tiver uma experiência com o Espírito Santo, você nunca mais abrirá a mão daquilo que Ele tem feito. Quero convidar você hoje à noite a ficar em pé. Quero orar com você hoje. Como eu disse para você, eu alinhei muitas coisas lá em casa, antes de vir aqui para o altar. Todos nós temos que, todo mês, fazer uma reavaliação. Isso é cansaço. Isso, obrigado, da nossa vida. Todo mês. E é reavaliar. E ver aonde nós estamos acertando, aonde estamos errando. Porque Deus tem um prazer de abençoar a nossa vida. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Em outras traduções diz que não conhece. Ele quer alinhar a sua vida para revelar algumas coisas no secreto. E isso não é para amanhã não, é para hoje. Você que hoje à noite está decidindo diante de Deus, não é diante de mim, é diante de Deus hoje, alinhar a sua vida neste ano 2018. Pastor, minha vida está alinhada. Não é possível que esteja tão alinhado que você não precisa alinhar. Não é possível. Mas se você hoje está decidindo, levante uma das suas mãos. A minha já está levantada. Se o ano passado você cansou de fazer jejum, esse ano eu vou pegar vocês. Esse ano eu já defini uns jejuns aí que eu já comecei já. Porque vai ser um ano de muita colheita esse ano. Um ano do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Continue com as suas mãos levantadas, queridos. Pai, nesta noite eu quero orar com os meus irmãos aqui. Não de uma maneira retórica, mas de uma maneira incisiva. E nós queremos, ó Pai, lançar essa semente para o ano de 2018. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E para que nós possamos, ó Pai, experimentar isso nas nossas vidas. Nós aprendemos hoje com a Tua palavra que precisamos estar alinhados com o céu. Não alinhados com a terra, porque os frutos da terra é a corrupção, a ganância, a arrogância
e assim por diante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Nesta noite, Pai amado, essas mãos que estão levantadas, elas estão fazendo um voto diante do Senhor e dizendo: Pai, este ano de 2018 será diferente. Este ano de 2018 eu não irei errar da forma como eu errei, por não ouvir ou por não estar alinhado com os céus. Mas também nós riscamos da nossa cédula, da nossa agenda, tudo aquilo que irá impedir o nosso contato, nosso alinhamento com o eterno. Nesta noite, Pai amado, que cada vida com as suas mãos levantadas sejam mãos que irão experimentar algo sobrenatural nas suas vidas de uma maneira extraordinária. E eu tenho a certeza, meu Deus, que o milagre já as porta. E que o milagre, meu Pai, irá acontecer a partir de hoje. E que nós decidimos no nosso coração a alinhar a nossa vida com o amado, com o eterno. Em nome de Jesus, ó Pai, toque nas nossas vidas. Nos desperte, meu Pai, as madrugadas para orar. Nos desperte as manhãs, as tardes, as noites para orar. Que seja um ano de um grande crescimento e avivamento e alinhamento. E que nós possamos, ó Pai, viver o sobrenatural. Tira todo o cansaço físico, toda a fadiga, tudo aquilo que nos atrapalha. E ajuda-nos, ó Pai, a viver e a comer o melhor dessa terra. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, queridos? Meu orgulho Declara. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga a eles. Eu quero conhecer Jesus. Diga mais uma vez, queridos. Alinhe a sua vida hoje. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Queremos te conhecer muito mais, Espírito Santo. Yeshua. Declara, queridos. Meu amado é o mais belo entre
Espírito Santo. Nós queremos te agradecer pela tua palavra ministrada aos nossos corações, em toda a liturgia deste culto nessa noite. Pedimos que a nossa vida esteja alinhada com a vida do Espírito do Senhor sobre nós. E eu tenho a certeza que assim estando, nós iremos ver, ó Pai, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Iremos ouvir aquilo que nós não estamos conseguindo ouvir. Iremos experimentar aquilo que nós ainda não experimentamos. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Pode sentar.